Olá, estamos aqui com mais um episódio do SaúdeCast, diretamente do primeiro simpósio internacional de unidades pré-hospitalares fixas. E agora a gente vai conversar com a doutora Sandra Cocuso. A doutora Sandra é pesquisadora científica e coordenadora do CEVIVAS do Instituto Butantan. Olá, doutora Sandra, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Doutora Sandra, você fez uma palestra sobre o projeto de vigilância genômica. Para começar, como que você explicaria de forma simples o que é a vigilância genômica e qual a sua importância para a saúde? Mônica, o Instituto Butantan ele foi um protagonista importante durante a pandemia de Covid-19. Na verdade, essa realidade, por mais dura que ela tenha sido para todos nós, ela trouxe aprendizados importantes. E um deles foi justamente trazer uma competência ao Instituto a ter um olhar. Inicialmente, a gente monitorou, a gente observou o que acontecia no estado de São Paulo e essa expertise, esse conhecimento que a gente acabou adquirindo, a gente trouxe para uma realidade fundamental para a saúde pública, que é entender os vírus circulantes, e aí te respondendo sobre o que seria uma vigilância, né? Então, você entender os vírus vigilantes, e aí são todos os vírus? São os vírus de importância vacinal, são os vírus que a gente precisa ter uma atenção porque a gente desenvolve ou a gente aprimora vacinas que a gente entrega ao SUS. Então, adquirimos essa competência de entender, de monitorar essas cepas, esses vírus, e de quais eu estou falando? Estou falando de SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid-19, dengue e influenza. Nós iniciamos com esses vírus e, obviamente, esse portfólio vai aumentar conforme o Instituto Butantan começa aí a desenvolver e trazer outras vacinas. Então, efetivamente, vigilância significa você conseguir monitorar em tempo real quais são as variantes dos seus vírus ali de interesse que estão circulando na população. E durante a pandemia de Covid-19, nós vimos a importância desse monitoramento de variantes. O projeto nasceu dessa demanda ou ele já vinha sendo pensado antes? Na verdade, ele é uma consequência boa dessa realidade. Quando a gente acabou fazendo um trabalho extenso, Mônica, não só no conhecimento, mas inclusive de infraestrutura. O Butantan ele trouxe infraestruturas importantes para que a gente conseguisse melhorar de uma maneira importante no país o monitoramento. E por que eu digo no país? Porque o que o Instituto fez no estado de São Paulo eram números que atravessaram a realidade do próprio país em conhecer as variantes da Covid-19. Então, isso para deixar muito claro que a gente realmente se preparou de uma maneira com muita robustez. E quando a gente viu aí a pandemia, na verdade, finalizar e o vírus passou a ser uma realidade como os outros vírus, né, na população, nós trouxemos uma pergunta fundamental para o Instituto Butantan. As vacinas que nós produzimos, elas são atualizadas de modo adequado? A gente, de fato, está olhando para todas as variantes, para cepas que a gente precisa colocar numa vacina? E aí sim, em âmbito nacional, porque a gente entrega a vacina para o SUS. O Instituto Butantan entrega a vacina para o país inteiro. E vem o CEVIVAS com que diferencial? Trabalhar com um país inteiro, fazendo um mapeamento se os vírus de interesse, eles têm as mesmas variantes, as mesmas cepas, quando eu falo de norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então, a gente passou a ter um olhar em nível nacional, em tempo real, mas trazendo para o Instituto Butantan essa questão. Nós estamos entregando a vacina que o país inteiro precisa? Perfeito. E em termos de impacto, o que a vigilância genômica permite identificar mais rapidamente? E por que isso é crucial em momentos de crise sanitária? Pois é. Foi uma realidade, para mim, principalmente, né? Então, eu sou uma pesquisadora de pesquisa básica e, de repente, me vi trabalhando com as pessoas que fazem a ponta, que trabalham com as pessoas, e foi um aprendizado muito importante para mim, Mônica. E a vigilância genômica, ela tem um aspecto extremamente interessante. Você traz o aspecto científico, você traz o aspecto acadêmico. O que eu quero dizer com isso? Você entender do vírus, você entender do que significam variantes, o que significam os clados, quem veio de quem está indo para onde, mas trazer isso numa resposta, trazer isso numa informação importante para quem faz saúde pública. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente identifica variantes e a gente nota uma mudança de cenário, nós temos como chegar para quem faz políticas públicas com esse resultado e falar, olha,
aqui é um ponto de atenção, aqui de repente vocês têm que pensar ou numa barreira sanitária ou preparar as unidades de saúde, porque você pode aí ter um aumento importante de pessoas ou com síndromes respiratórias, como é o caso do SARS-CoV-2 e da própria influenza, ou mesmo com o cenário que nós tivemos para arboviroses, como foi a dengue, que é um vírus, como eu mostrei na minha palestra, que a gente também monitora. Então, isso é uma maneira de mostrar para a saúde pública, para os entes públicos, o que vai chegar em termos de sintoma de pacientes nessas unidades e o que, de repente, você tem que começar a pensar como uma estratégia para você diminuir a circulação desses vírus. E pensando na rede municipal de saúde aqui de São Paulo, como que você enxerga a aplicação e os benefícios do projeto de vigilância genômica no SUS da capital? Você veja, né, o impacto que a gente tem com esse projeto, ele é imediato, então a gente consegue conversar com as unidades que trazem para a gente quais são os números, o que está acontecendo. Olha, realmente a gente viu o aumento ou de síndrome respiratória, tem alguma coisa acontecendo aqui. E quando a gente leva isso para o laboratório e a gente consegue fazer um mapeamento do que está entrando, a gente consegue trazer para vocês a seguinte explicação. Então, por que está chegando aqui? Qual está sendo a porta de entrada disso? Como é que a gente pode pensar em relação a pontos estratégicos? Então, a gente tem aqui, a gente está falando do município, mas a gente tem essa coisa do aeroporto, de várias condições. Então, a gente consegue trazer uma discussão importante do que está acontecendo, mas mais do que isso, a gente consegue antever alguns passos para que a gente melhore algumas situações aí de você realmente controlar um pouco, mitigar o que pode ser aí um ponto de contaminação maior. E o município de São Paulo, ele trabalha de uma maneira muito próxima do Instituto Butantan. Então, a gente consegue trazer para o Instituto esses dados, mas discutindo várias coisas. A importância do teste rápido, a importância de uma assistência de ponta mais rápida, mais ágil. Você consegue atender a população no que diz respeito ao laudo que você tem. Então, é importante você saber do que você está acometido e como é que você tem que ser atendido. Então, essa proximidade de trabalhar com o município significa para a gente uma possibilidade, a oportunidade que a gente está tendo de melhorar os resultados no sentido da sua celeridade, quer dizer, mais rapidamente você tem a condição desse diagnóstico e, mais do que isso, saber o porquê desse diagnóstico, o que é que está te causando isso. Então, é uma parceria extremamente frutífera e que eu entendo, se é muito importante, vem trazendo resultados imediatos para o Butantan, a gente tem uma convicção muito forte que o Instituto Butantan está ajudando demais essas unidades também terem estratégias aí de saúde pública extremamente relevantes e mesmo dentro do cenário da vigilância que o município faz, isso ampliou o cenário para eles, né? Então a gente ampliou uma discussão extremamente relevante. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, premiou 6 unidades de pronto atendimento, 6 UPAs, que se destacaram no projeto de vigilância genômica de vírus respiratórios, uma parceria com o Cevivas do Instituto Butantan. Como foi esse projeto? Quais os resultados? Foi muito interessante porque, assim, na verdade, a gente começou os dados e conforme a gente conseguiu mostrar para a Covisa, né, o impacto da adesão, o que eu quero dizer com isso? Conforme as unidades conseguiam mesmo o número de amostras, e só para vocês entenderem, o que eu quero dizer com o número de amostras? Quando você tem uma positividade, né, você, olha, eu estou detectando aqui um número X de positivos para uma síndrome respiratória. Aí a gente vai lá e identifica, olha, e é positivo para influenza. Você consegue fazer uma conta representativa, que é cientificamente que a gente fala do cálculo amostral, mas nada mais é, traduzindo para você, eu preciso de X amostras para que na hora que eu faço o sequenciamento ele seja representativo de forma ampla, ou seja, ele é realmente o que está acontecendo quando eu considero todos os casos positivos. E aí o que a gente foi notando? A gente tem unidades que fizeram uma adesão no sentido de conseguir cumprir esse quantitativo. E quando isso aconteceu, qual foi o reflexo para a gente? Não é só a quantidade de teste, mas esse número ampliado, ele conseguiu trazer um cenário muito mais fidedigno. Então, a gente começou a pegar variantes que no número menor pode te escapar, e aconteceu com algumas UPAs com número menor, isso escapa. E aí a gente conseguiu mostrar um cenário muito interessante. Então, na hora que o Cevivas mostrou, e isso foi no começo do ano, a gente mostrou o que estava acontecendo,
E a gente viu um esforço muito bacana de unidades que, assim, se superaram, fizeram a meta, e isso refletiu de uma maneira importante. Aí eles foram premiados e eles ficaram muito felizes e brincaram, falaram assim, olha, a partir de agora, então, é o número a ser buscado, aí a gente vai bater as outras UPAs. E eles, na verdade, receberam isso de uma maneira muito positiva. Acabou sendo uma competição muito saudável, porque, assim, eles se sentiram valorizados, e tem que ser, mas eles enxergaram isso. Poxa, a gente fez a diferença, quem aderiu conseguiu mostrar um resultado que a gente não esperava, eles olharam, e assim, uma informação, Mônica, que para eles fez toda a diferença. Quando a gente conseguiu nesse cenário de amostras amplas, falar assim, olha, a gente lá no Butantan conseguiu entender, conseguiu mostrar por ferramentas de bioinformática que a vacina, ela protege, ela diminui o quadro dessa síndrome gripal, né? A pessoa que está vacinada, ela vai ser capaz de ter esse quadro de uma maneira muito mais leve. Então, assim, a vacina está funcionando. Então, você via, assim, as pessoas falaram assim, mas essa informação é incrível, porque eu posso dizer dentro da minha unidade, assim, poxa, você tem que se vacinar. Isso é importante, isso está te protegendo. Então, quando a gente trouxe os dados, isso tudo fez muito sentido. E aí, acho que foi ali onde a gente celebrou qual é o valor dessa parceria. Então, a gente ali, eu consegui fazer uma conexão. Ele deixou de estar acontecendo só dentro da UPA, ele deixou de estar acontecendo só dentro do laboratório do Instituto Butantan. Quando a gente faz esse tipo de evento e a gente traz os dados, e eu consigo dizer para você, Mônica, olha o que a sua unidade conseguiu proporcionar para a gente. A gente está celebrando, está fazendo sentido para você e para mim, a gente conta uma história única. E ali, pelo que eu entendi, foi aberta uma competição saudável de quem vai começar a aderir uma amostragem importante para que a gente tenha um cenário muito bem mapeado do que está acontecendo aqui no nosso município. Perfeito. E, doutora Sandra, como foi para a senhora palestrar no primeiro simpósio internacional de unidades pré-hospitalares fixas? Olha, é uma honra. Eu coloquei no início da minha palestra e reforço isso, e quem trabalha comigo sabe que isso é um discurso meu diário. Mônica, você pensa você ter uma vida inteira dedicada a uma pesquisa de bancada, com uma pergunta de pesquisa fundamental, que é extremamente importante, você criar conhecimento, é uma soberania, isso é importante para o país, mas quando você descobre que você tem ferramentas, que você pode pegar o teu conhecimento e você pode trazer para a população, isso te vira uma chave. Isso faz com que o teu trabalho tenha um outro brilho, que o teu trabalho tenha você tem um outro propósito. Você fala, poxa, eu crio conhecimento, eu consolido o conhecimento, só que eu levo o conhecimento. Eu faço a diferença na casa das pessoas. E a primeira vez que essa chave virou em mim foi quando a gente entendeu lá na Covid, quando a gente se mobilizou, primeiro para fazer o RT-PCR, ou seja, eu conseguia te entregar um laudo. Teve um dia que a nossa equipe, nós sentamos e a gente... Mas espera aí, quando a gente entrega um laudo, um resultado, você não está falando da pessoa, você está falando da família inteira. Então, isso é muito amplo. E a gente começou a entender quando um indivíduo ele é acolhido nos resultados, ele entende o que está acontecendo com ele, você está atendendo uma família inteira. Né? Então, é uma coisa que reverbera da casa, no centro de saúde, no seu município, no seu estado. Então, é uma onda virtuosa aí de ações que você realmente melhora o aspecto da saúde pública. E minha chave virou nisso. Então, estar aqui é celebrar isso, é olhar para todo mundo que participa, né? Aqueles números que chegam para mim no computador, olhar para as pessoas e falar assim, nossa, vem daqui. Né? São eles que se esforçam, são eles que trabalham com as pessoas, com os pacientes nessas unidades, e que isso é traduzido nesses dados. Né? Então, a proximidade, a realidade, como é que as coisas acontecem, isso é extremamente importante. Então, eventos como esse me faz reviver isso e ter isso muito certo. O meu trabalho, ele depende do trabalho das pessoas, e ele está fazendo diferença nesse trabalho. Então, para mim, é extremamente honroso demais. Parabéns, doutora Sandra, pelo seu trabalho no Instituto Butantan, e muito obrigada também por participar do nosso videocast. Imagina, Mônica, olha, eu gostaria de aproveitar o espaço, agradecer a minha equipe, agradecer as UPAs que vêm participando com a gente, Jaçanã, Tatuapé, Vergueiro, Emílio Matarazzo, Grajaú, Maria Antonieta. Eles estão fazendo um trabalho, assim, extremamente dedicados, eles aderem às nossas necessidades, sejam elas protocolares. Então, assim, é um trabalho
que eu levo como exemplo, um case, o que significa você juntar a pesquisa básica, o médico, o enfermeiro, o agente público de saúde, você realmente faz a diferença para a população. Então, é deixar realmente meus sinceros agradecimentos por isso aqui está acontecendo. Perfeito. E você continue assistindo os nossos episódios da nossa série especial, diretamente do primeiro Simpósio Internacional de Unidades Pré-Hospitalares Fixas. Curta, comente, compartilha, nos siga nas nossas redes sociais. Até mais!